Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos aprender as propriedades dos radicais. As propriedades dos radicais, elas são muito usadas para facilitar os nossos cálculos futuros, quando a gente vai trabalhar com adição, subtração, multiplicação e divisão de radicais, tá? Então, neste primeiro momento, eu vou apresentar para vocês as 5 propriedades, explicando elas uma a uma. A primeira propriedade dos radicais, ela nos diz que a enésima raiz de um número a elevado na n resulta em a. Ou seja, quando eu tenho o mesmo índice e o mesmo expoente, a resposta é esse número aqui dentro, tá? Então, quando eu vou para exemplos numéricos, a raiz índice 5 de 2 elevado na quinta potência. Então, a resposta é o número 2, né? Por quê? Usando essa propriedade aqui. Mesmo índice, mesmo expoente, a resposta é o próprio número. Raiz quadrada de 7 ao quadrado. 7. Raiz índice 13 de 5 elevado na 13. A resposta é o próprio 5. Depois a gente tem uma raiz cúbica de menos 2 ao cubo. A resposta é o próprio menos 2. Por que que aqui a resposta é negativo 2? Porque eu tenho uma raiz negativa de um número negativo elevado numa potência ímpar. Então, continua sendo um número negativo. Seria menos 2 ao cubo, seria menos 8, né? E menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Vezes menos 2, menos 8. Tá? Então, por isso, negativo. Agora aqui, eu tenho uma raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Nesse caso, a resposta é o número 2 positivo. Por que número 2 positivo? Porque quando uma raiz tem um índice par e o número dela aqui dentro for negativo, a gente viu que não existe nos números reais essa raiz, ela é um número complexo. Mas aqui, esse menos 2 ao quadrado, na verdade é menos 2 vezes menos 2, que dá um 4 positivo, né? Então, por isso que a resposta é o próprio 2, tá? A gente não copia o sinal junto, a resposta é o 2 positivo. Então, essa é a primeira propriedade dos radicais. A segunda propriedade dos radicais, ela já nos diz o seguinte. Vamos olhar aqui. Ela nos diz que a enésima raiz de um número a vezes b é a mesma coisa que eu pegar essa enésima raiz de a e multiplicar pela enésima raiz de um número b, tá? Então, vamos para os exemplos. Se eu tenho uma raiz quadrada de 3 vezes 7, é a mesma coisa que eu pegar a raiz quadrada de 3 e multiplicar pela raiz quadrada de 7, separadamente. A raiz índice 4 de 2 vezes 3 vezes 7 é a mesma coisa que a raiz índice 4 de 2 multiplicado pela raiz índice 4 de 3 multiplicado pela raiz índice 4 de 7. Outro exemplo, o exemplo C. Se eu tenho uma raiz cúbica de 5 vezes 13, é a mesma coisa que eu pegar a raiz cúbica de 5 e multiplicar pela raiz cúbica de 13. E o último exemplo, envolvendo também um pouco de álgebra, que tem letras. A raiz índice 4 de 3 ao quadrado vezes x vezes y ao cubo é a mesma coisa que a raiz índice 4 de 3 ao quadrado multiplicado pela raiz índice 4 de x multiplicado pela raiz índice 4 de y ao cubo. Tá? Então, essa é a segunda propriedade dos radicais. Ela nos diz que se eu tenho uma raiz enésima de um número a multiplicado por um número b, é a mesma coisa que eu pegar
essa raiz enésima de A e multiplicar pela raiz enésima de B. A terceira propriedade, a segunda era da multiplicação, a terceira propriedade é a propriedade da divisão. O que nos diz a propriedade da divisão? Se eu tiver uma enésima raiz de A dividido por B, é a mesma coisa que eu pegar a enésima raiz de A e dividir pela enésima raiz de B. Porém, com um detalhe, o B tem que ser diferente de zero, porque se o B for zero, aqui embaixo vai dar zero, e divisão por zero não existe. Tá? Então, bem simples, os exemplos, raiz quadrada de 5/3, ou de 5 dividido por 3, seria a mesma coisa que eu pegar a raiz de 5 e dividir pela raiz de 3. Raiz cúbica de 2/7 seria a mesma coisa que eu pegar a raiz cúbica de 2 e dividir pela raiz cúbica de 7. Ou ainda, um exemplo C, raiz índice 4 de x ao cubo dividido por 2b, seria a mesma coisa que eu pegar a raiz índice 4 de x ao cubo e dividir pela raiz índice 4 de 2b. Tá? Então, essa é a nossa terceira propriedade, que é a propriedade da divisão. A quarta propriedade. A quarta propriedade, ela nos diz o seguinte: se eu tiver uma enésima raiz de um número A elevado no índice m, e eu conseguir multiplicar o índice e o expoente aqui dentro pelo mesmo número, eu continuo tendo a mesma coisa. Assim como se eu também conseguir dividir por um número p. Aqui é bem parecido com a simplificação que a gente faz das frações, essa parte aqui de baixo. Tá? Então, vejamos aqui num exemplo que se torna mais fácil. Se eu tenho uma raiz cúbica de 4 ao cubo, seria a mesma coisa se eu pegar essa raiz cúbica de 4 ao cubo e eu, por exemplo, conseguisse multiplicar ela por um outro expoente. Por exemplo, vou multiplicar por 2. Tá? Então, o que eu passo a ter? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Então, eu multiplicando por um mesmo número p, ó, que é esse número 2 aqui, essa raiz aqui original é a mesma coisa que essa aqui. Aqui a gente já pode agora aplicar a propriedade 1 que a gente viu. Como aqui é o mesmo índice, o mesmo expoente, essa resposta aqui seria 4. Aqui eu também tenho o mesmo índice e o mesmo expoente. A resposta é o mesmo número 4. Então, multiplicar por um número, tanto o índice como o expoente, é a mesma coisa. Eu continuo tendo a mesma resposta. A mesma coisa também vale para divisão. Nesse exemplo B, o 8 e o 6, eu posso simplificar. Eu posso dividir o 8 e o 6 por 2, porque os dois números são pares. 8 dividido por 2, 4. E 6 dividido por 2, 3. Então, eu passo a ter uma raiz índice 4 de x ao cubo. Então, a raiz índice 8 de x na 6 é a mesma coisa que a raiz índice 4 de x ao cubo. E a mesma forma, o exemplo C, o 10 e o 15, estão na tabuada do 5. Então, eu posso tanto dividir o 10 por 5, como o 15 por 5. 10 dividido por 5, 2. Então, uma raiz quadrada. 15 dividido por 5, 3. Então, b ao cubo. Então, a raiz índice 10 de b elevado na 15 é a mesma coisa que a raiz quadrada de b ao cubo. E agora, então, nós vamos para a última propriedade. A quinta propriedade é quando eu tenho uma raiz dentro de uma outra raiz. Tá? Então, quando eu tiver uma raiz índice m e dentro eu tenho uma raiz
pode ser o mesmo valor, pode ser valores diferentes, tá? Mas dentro eu tiver uma outra raiz de um número A, é a mesma coisa que se eu pegar e multiplicar os índices desses radicais aqui e manter esse mesmo número aqui dentro, o mesmo número A, tá? Então, a gente multiplica os índices. Então, aqui a gente tem um exemplo. A raiz quadrada de 5, raiz de índice 5 de 3. Então, eu vou multiplicar aqui o 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. E vou repetir o 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? No exemplo B, 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Então, 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Então, 12 raiz de 2. Essa última, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E vou repetir o x. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 24 raiz de x, tá? Nesses exemplos aqui da propriedade, a gente não tem número aqui dentro, tá? Mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando o que acontece quando eu tenho um número aqui dentro, certo? Então, essas são as 5 propriedades dos radicais. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa ali no questionamento, faça um comentário e me perguntem, tá? Bons estudos a todos!